Olá, eu sou a Rebeca, eu sou enfermeira aqui na Simples, consultoria de seguros e benefícios. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e dizer que discutir a prevenção e partilhar informações é sempre de extrema importância para nós. Esperamos que o conteúdo abordado durante o mês de março, relacionado a dores posturais e doenças ortopédicas, seja enriquecedor. E lembrando que é imprescindível buscar uma melhor qualidade de vida. E falando um pouco sobre mim, eu sou graduada em enfermagem desde 2014, fiz algumas especializações e hoje eu atuo na atenção primária à saúde. E meu grande desafio é sempre capacitação e desenvolvimento continuado. E aí nós vamos começar o nosso conteúdo relacionado a dores posturais e as principais doenças ortopédicas. O que são dores posturais? A coluna vertebral ela é mantida em posição devido a diversos músculos e ligamentos. O grande problema não é a postura em si, mas quanto tempo se passa nela. Quando permanecemos muito tempo na mesma posição, as estruturas da coluna vertebral sofrem as consequências. E aí, a má postura, ela está relacionada às diversas condições patológicas de saúde. Também temos outros fatores que incluem essas condições, como o sedentarismo, o excesso de peso, tanto corporal quanto o peso que nós carregamos, como em mochilas, por exemplo, e a falta de exercícios físicos adequados para os músculos da coluna. Segundo os últimos dados estatísticos da Organização Mundial de Saúde, mais de 80% das pessoas terão pelo menos 2 crises de coluna na vida. O grande fato é que a prevenção é o melhor caminho e existem alguns hábitos que ajudam a passar longe das famosas e temidas doenças posturais. Por isso, é muito importante estar atento e adotar práticas no nosso dia a dia que evitam o prolongamento da má postura e, consequentemente, a manifestação dessas patologias. E falando em patologias, quais são elas? Quais são as principais doenças ortopédicas posturais? A primeira delas e mais conhecida é a lombalgia, a dor lombar. A lombalgia é uma dor que ocorre na parte inferior da coluna, especialmente na coluna lombar, e que pode surgir por vários motivos, como lesões na coluna lombar, má postura, condicionamento físico ruim ou até mesmo um pico de estresse. A dor pode variar de leve a crônica. De acordo com a INSS, as dores na coluna, em especial a lombalgia, é a principal causa de afastamento no trabalho. Ela ocorre por alterações na formação das vértebras, que são as lesões causadas por aumento de peso, lesões por esforço repetitivo ou acidentes com traumas na coluna lombar. A dor lombar também pode ocorrer por processos inflamatórios, problemas posturais ou por doenças degenerativas. A segunda principal doença ortopédica é a dor de cabeça. Dependendo da gravidade dessas alterações, a gente pode sofrer desequilíbrio nas forças de sustentação da cabeça. Essas alterações são automaticamente compensadas pelo nosso próprio organismo, o que pode comprometer a biomecânica da região do pescoço e causar dor de cabeça. Isso acontece porque quando existe alguma alteração na coluna cervical, a tensão acumulada nos músculos da parte superior das costas e do pescoço leva ao estímulo doloroso para o cérebro, que reage com o sintoma. E nesse caso, ela é muito conhecida como cefaleia tensional. A terceira doença mais comum aí é a escoliose, que é uma curvatura anormal da coluna para um dos lados do tronco, determinado pela rotação das vértebras. Casos leves, eles não afetam a vida diária, mas já os casos graves, eles podem ser dolorosos e limitar algumas atividades da vida normal. A escoliose é uma das doenças posturais mais frequentes e, dependendo da sua causa, pode ser corrigida com exercícios físicos específicos ou até, nos casos mais graves, com cirurgia. Ela ocorre porque a coluna vertebral, ela tenta equilibrar a demanda muscular. Nos casos de postura mais frequente, ela faz um desvio na coluna em formato da letra C ou da letra S, como muito presente aí na imagem. E aí, se falando de escoliose, nós temos 4 tipos dessa patologia, que é a escoliose congênita, que é aquela adquirida de nascença, que é
responsável por cerca de 10% dos casos e se origina desde o dia do nascimento, quando ocorre má formação ou divisão dessas vértebras. Temos também a escoliose neuromuscular, causada por problemas neurológicos, como paralisia cerebral, ou musculares que determinam fraqueza muscular, controle precário dos músculos ou paralisia decorrente de doenças como distrofia muscular, espinha bífida e poliomielite. Por isso que é tão importante a vacinação quando criança. Temos também a escoliose idiopática, que é o tipo de escoliose mais comum, atingindo 80% dos casos. Não se sabe ao certo por que a pessoa desenvolve esse tipo de escoliose. E aí surgem diversos fatores que podem estar envolvidos, como hereditariedade. Ela é muito comum em aparecer crianças, adolescentes, jovens, adultos ou ao longo da vida. E o último tipo de escoliose é a escoliose degenerativa no adulto, que é causada pela degeneração dos discos da coluna vertebral e de suas articulações, e como resultado, em especial, do avanço da nossa idade. E aí a outra doença postural ortopédica é a hiperlordose lombar, que é um problema relacionado a diversos fatores, culminando numa curvatura acentuada da região lombar. A forma da coluna interfere em toda a estrutura e prejudica muito a qualidade de vida do ser humano. Nesse tipo de doença postural, a barriga ela fica saltada para frente e é muito comum durante a gestação. Claro que o sedentarismo e a obesidade também contribuem para essa patologia. Nós também temos a hipercifose, que é uma das doenças posturais mais comuns em idosos. Ela faz com que a pessoa se encurve um pouco e aproxime os ombros. Geralmente, o paciente que desenvolveu hipercifose possui uma postura bastante característica com as costas arqueadas, que indica piora gradativamente e com as chances de desenvolver corcundez, pescoço, cabeças e ombros projetados para frente. A osteoporose é uma condição que também contribui muito para o surgimento desse problema. E aí, se falando das doenças posturais, quais são os fatores de riscos presentes hoje que podem aumentar as chances de uma pessoa desenvolver dores posturais? A idade, a dor lombar, ela é muito mais comum em pessoas com mais de 30 anos de idade. Sexo, as mulheres são muito mais propensas a desenvolver dor lombar do que os homens. O excesso de peso, que coloca pressão extra na coluna vertebral e pode aumentar o risco de dor lombar. O sedentarismo, a falta de atividade física, ela enfraquece os músculos da coluna e aumenta o risco também de dor lombar. A má postura, manter uma postura inadequada por longos períodos de tempo pode colocar pressão extra na coluna vertebral e aumentar o risco de dor. Trauma, assim como as lesões da coluna vertebral relacionadas a fraturas, hérnias de disco ou distensões musculares também causam dor. Estresse. O estresse aumenta a tensão muscular nessa região. O tabagismo, ele diminui o fluxo sanguíneo local, podendo elevar essa dor. O trabalho manual pesado. Trabalhos que exigem levantamentos de cargas pesadas ou movimentos repetitivos podem colocar pressão extra na coluna vertebral e aumentar o risco de dor lombar. E as condições médicas? Certas condições médicas como artrite, osteoporose ou espondilose, desgaste da coluna vertebral, podem aumentar o risco de lesão lombar. Então, atente-se, a dor nas costas ela ganha um novo protagonismo com as mudanças na relação de trabalho e nos hábitos rotineiros dos brasileiros. As doenças ortopédicas elas interferem diretamente na qualidade de vida e produtividade das pessoas. É imprescindível dar atenção para os sintomas que o seu corpo possa estar manifestando e buscar auxílio para obter um diagnóstico preciso e um tratamento adequado para o seu caso. E falando em tratamento, quais são os tratamentos disponíveis hoje? O primeiro que nós utilizamos é um tratamento conservador não cirúrgico, que está indicado na maioria das situações. E falando um pouco deles, a gente se refere a medicamentos que são anti-inflamatórios e analgésicos que podem aliviar a dor e permitir uma reabilitação mais adequada. A fisioterapia, onde o reforço muscular ativo e o treino cardiovascular estão igualmente indicados, incluindo aplicação de calor, gelo, massagem, ultrassons ou eletroestimulação, o uso de coletes ou órteses lombares, que são úteis para alguns, mas provocam descondicionamento muscular, pelo que não devem ser usados sistematicamente, sem uso de recomendação médica.
O repouso, que pode ser necessário temporariamente, mas deve ser desaconselhado e deve-se preferir a recuperação ativa. É importante lembrar que cada passo é único e deve ser avaliado individualmente para determinar a melhor abordagem de tratamento. Determinados pacientes podem beneficiar de intervenções minimamente invasivas, como alguns tipos de filtrações articulares, bloqueios nervosos ou radiofrequência. E por último, nós temos a cirurgia, que envolve a fusão de segmentos vertebrais ou substituição de discos invertebrais, que é a colocação de alguma prótese ou artroplastia de disco. Só muito raramente está indicada e depois que foi esgotado os meios não cirúrgicos. E aí agora a gente vai falar de algumas dicas para evitar as dores ortopédicas posturais. Mantenha sempre uma postura alinhada. Fique atento à sua postura durante as atividades diárias, tanto em pé quanto sentado. Mantenha uma coluna ereta, os ombros relaxados e os músculos abdominais contraídos e evite sempre se curvar ou se inclinar por longos períodos de tempo. Faça pausas regulares. Se você passa muito tempo sentado ou em uma posição estática, faça pausas regulares. Levante-se, estique-se, faça alguns alongamentos para aliviar a tensão muscular e melhorar sempre a sua circulação sanguínea. Caso você trabalhe em um escritório ou passe muito tempo sentado, sente-se sempre de forma adequada. Use sempre uma cadeira que tenha um suporte adequado para a coluna vertebral. Ajuste a altura da cadeira de forma que seus pés fiquem apoiados no chão e seus joelhos dobrados em um ângulo de 90 graus. Pratique exercícios de fortalecimento. Exercícios de fortalecimento muscular, especialmente para os músculos das costas e do abdômen, são grandes aliados para ajudar a melhorar a postura e prevenir as dores nas costas. Atividades como pranchas abdominais e exercícios fortalecem a região lombar e são recomendados. Claro, sempre procure uma opinião médica. Alongue-se regularmente. Fazer alongamentos, ele também ajuda a manter uma flexibilidade muscular e a reduzir a rigidez das costas. Mas antes, lembre sempre de consultar um profissional de saúde para obter orientação adequada sobre os alongamentos mais indicados para o seu tipo de caso. Levante os objetos corretamente. Ao levantar objetos pesados, dobre os joelhos e evite curvar as costas. Mantenha o objeto próximo ao seu corpo e evite torções excessivas. Se o objeto for muito pesado, sempre peça ajuda para alguém. Durma em uma posição adequada, mantendo a sua coluna em linha reta. A posição de dormir, ela também pode afetar a sua postura e causar dores nas costas. Escolha um colchão e um travesseiro que ofereçam um suporte adequado para a sua coluna. Geralmente, dormir de lado com o travesseiro entre os joelhos é uma posição recomendada para a saúde da sua coluna. Cuidado com o uso de celulares. Quanto maior a inclinação, maior o peso que essa coluna exerce sobre o uso do celular. Quanto maior for a minha inclinação, eu chego num peso de até 27 quilos, num ângulo de 60 graus. Evite o tabaco. A nicotina ela pode alterar o tamanho dos vasos sanguíneos e a capacidade de adaptação do corpo, podendo ocasionar danos aos ligamentos, assim como aos músculos da região da coluna. Mantenha sempre uma dieta equilibrada e variada. Existem alimentos que auxiliam diretamente na regeneração muscular, prevenindo maior e menor desgaste e tendo uma menor fadiga, fortalecendo a musculatura de sustentação dessa coluna. Alguns exemplos de alimentos são o açaí, que é energético, ajudando a reconstruir e regenerar os músculos. A carne, que contém bastante aminoácidos, auxiliando no desenvolvimento e fortalecimento dos músculos. O peixe, por conter ômega 3 e auxiliar no fortalecimento dos músculos. E as frutas cítricas, que ajudam na recuperação dos tecidos musculares danificados. Lembrando que é importante sempre buscar a orientação de um profissional de saúde, assim como um médico ou fisioterapeuta, antes de iniciar qualquer programa de exercícios ou fazer alterações na sua rotina. Para isso, consulte sempre a sua operadora de saúde e conte com profissionais especialistas que vão te ajudar a conquistar mais qualidade de vida para a sua rotina. Aqui eu deixo algumas referências utilizadas durante essa palestra. E eu quero agradecer, em nome da Simples, pela participação e oportunidade. Até mais!